Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. E hoje a gente vai falar de mentiras e factoides. Aliás, mais mentiras do que factoides. Mentiras que são assuntos dessa semana, de quase todas as semanas do Brasil sob o governo Bolsonaro. Na semana passada, por exemplo, o Bolsonaro inventou que as mortes por Covid estavam supernotificadas em 50% e que uma auditoria do TCU teria comprovado isso. Ele disse isso de manhã, lá no cercadinho do Alvorada, e no meio da tarde o TCU desmentiu o presidente. Também na semana passada, o Bolsonaro disse que havia conversado com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para que o ministro fizesse abre aspas, parecer visando a desobrigar o uso de máscaras por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados, fecha aspas. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados, para tirar esse símbolo, que obviamente tem a sua utilidade para quem está infectado. Meia hora depois, lá estava o Ministério da Saúde desmentindo, dizendo que não era bem assim. Também na semana passada, num discurso que ele fez em Goiás, numa igreja evangélica, o Bolsonaro disse que as vacinas contra a Covid que estão sendo aplicadas no Brasil estão sendo aplicadas em caráter experimental. Novamente, ele mentiu. Todas as vacinas que estão sendo aplicadas foram aprovadas pela Anvisa. Bom, esse uso e abuso da mentira é para o Bolsonaro um modo de governar, de distrair a atenção do Brasil e também é usado para unir os seguidores dele. A mentira está longe de ser uma arma nova usada na política do Brasil. Claro que ela não é, mas do modo que ela é usada pelo Bolsonaro, ela tem um quê de novo, sim. Não é só pelo uso das redes sociais que ele propaga elas com eficiência, mas porque o Bolsonaro, mesmo quando ele se desmente, como ele fez no caso da auditoria do TCU, sobre as mortes por Covid. Mas daí a gente pega o número de óbitos de 2020 e retira os que morreram por Covid, aproximadamente 200 mil. A tabela tem um crescimento negativo. Mais um indício, ou melhor, uma constatação da supernotificação de casos de Covid. Ele depois confirma em parte o que ele disse, confundindo todo mundo, e para quem acredita nele, no final das contas, fica uma espécie de semente plantada ali. Não é por aí, Gabeira? Como você mencionou, o Bolsonaro não inventou a mentira, mas no governo dele ela tem sido uma forma de relação com a população, né? E se você examinar todos os exemplos que você apresentou de mentira, eles têm um sentido. O sentido é de negar a importância da pandemia e também, indiretamente, negar a importância da vacina. Isso. As mentiras caminham todas ele mente em outros campos também. Ele não fica circunscrito a esse. Mas esse é o campo em que ele está mentindo com maior intensidade, porque é exatamente o campo que o interessa mais, que é escapar da pressão sobre a política dele sobre a pandemia, afirmando que realmente o vírus não é assim tão perigoso, que a vacina não é assim tão eficaz. Você tem razão também na tática que ele utiliza. Quando é descoberta a mentira, ele diz o seguinte, mas talvez seja alguma coisa parecida. Então, a intenção que me parece muito clara nele não é exatamente de convencer as pessoas com a mentira, mas de levantar uma suspeita sobre a verdade. Será que o número de mortes por Covid é assim tão grande quanto dizem?
Para ele basta. E nós sabemos que, muito possivelmente, o número de mortes por Covid é maior do que dizem, porque há muitos casos não notificados. E você vê que o negacionismo é, na verdade, uma tática de governo desde o princípio, né? Eu até mencionei uma carta do Freud, em que ele conta a história de um rei que tinha a sua capital sitiada, e o mensageiro veio com uma carta dizendo, olha, o reino caiu e a capital está sitiada. O que o rei fez? Ele rasgou a carta e mandou decapitar o mensageiro, porque ele não aceitava essa realidade. E isso me pareceu muito claro quando chegou a pandemia no Brasil. O Bolsonaro não aceitava essa realidade, porque ele via nessa realidade uma ameaça ao governo dele e à sua reeleição. Daí também essa negativa, essa associação da pandemia com os adversários. Uma suposição de que a pandemia era uma tese dos adversários destinada a enfraquecê-lo. Então começam as negativas aí. A primeira negativa, clara, foi aquela que ele disse que era apenas uma gripezinha, que ele superaria de qualquer maneira e tal. Depois, os aliados ao Bolsonaro começaram a suspeitar, quando começou a morrer gente também, eles suspeitaram de que se os caixões estavam realmente com gente. A Zambelli mencionou isso nos enterros no Ceará. E também houve o caso de uma mulher em Belo Horizonte que disse que tinha visto um caixão cheio de tijolo. Depois vem essa suspeita sobre as mortes mesmo, né? Se o número de mortes é esse. E uma falsa informação, eu recebi um comunicado de uma pessoa, de uma fonte do Tribunal de Contas, em que diz que é absolutamente falso a ideia de que os governadores e prefeitos aumentam o número de mortos para receber mais dinheiro. Então, deixar bem claro aqui. Teve uma lei federal, no começo do ano passado, que tratava dos recursos a serem transferidos para estados, por ocasião da Covid. E o critério mais importante era que em torno de 45% desse recurso eram mandados para o estado de acordo com as notificações de Covid. Então, quanto mais casos de Covid, quanto mais óbitos, mais aquele estado recebia recursos federais. Porque, segundo essa fonte do Tribunal de Contas, não é um critério para mandar mais dinheiro. Esse critério não existe, entende? Então, eles inventaram esse critério. Essa semana houve um caso de fake news divulgado aqui no Brasil por um seguidor do Bolsonaro, o blogueiro chamado Alan Santos, que é o mais famoso blogueiro que apoia o Bolsonaro. Aproveitando esse episódio do jogador da Dinamarca, do Christensen, que teve uma parada cardíaca em campo, ele afirmou que o Christensen tinha tido essa parada cardíaca porque foi vacinado. E isso era um efeito da vacina. A notícia surgiu fora do Brasil com grupos anti-vacina e eles divulgaram aqui no Brasil. E, na verdade, o Milan, que é o clube do jogador, imediatamente lançou uma nota dizendo, olha, ele nunca teve Covid, nunca foi vacinado, essa notícia é absolutamente falsa. Agora, você vê como existe essa mobilização para enfraquecer a ideia da vacina, ou lançar uma suspeita sobre a vacina. É martelado diariamente isso, né? Daí o Bolsonaro ter dito que as vacinas que estão no Brasil são experimentais. Mas você sabe que, e nós todos sabemos, a própria Anvisa sabe, e só aprova nessas circunstâncias, que para a vacina ser utilizada no Brasil, ela tem que passar por várias fases, inclusive a fase 3, e tem que apresentar toda a documentação à Anvisa. Ela só é experimental quando ela está ainda nas fases 1 e 2, e na fase 3 também, mas depois que ela passa pela fase 3 e apresenta a documentação à vacina, ela passa pela fase 4, onde ela é aplicada em todo mundo. Quando o Bolsonaro ele sempre cita
as vacinas como ainda experimentais para colocar ao lado da cloroquina, que ele diz que Exato. também é experimental. Então, por que esse problema com a cloroquina? Só que, além de ser mentira, porque a cloroquina, sim, é experimental e já foi provada que não é eficaz, mas quando ele coloca as duas no mesmo plano, ele ainda comete uma outra bolsonarice, porque ele, no fundo, ele diz que as duas são experimentais, mas ele vê problema na vacina, não na cloroquina. Claro, exatamente. Quem aqui tomou hidroxicloroquina, levanta o braço, por favor. Querem prova maior do que isso? Eu tomei hidroxicloroquina? Outros tomaram ivermectina? O Bolsonaro já afirmou algumas vezes que ele não acreditava em vacina, que ele acreditava em investir em remédio. E se você examinar a política dele diplomática como presidente da República, e examinar, inclusive, os documentos do Itamaraty, a troca de mensagens, você vai ver que ele se dedicou muito mais a remédio do que propriamente a vacina. A vacina ele sabotou, mas o remédio, por exemplo, a cloroquina, ele fez uma ligação com o primeiro-ministro da Índia para liberar a cloroquina para duas empresas, uma delas, a Aspen, me parece que é de um amigo dele, né? Também, se você examinar os outros esforços diplomáticos dele, você vai ver que ele nunca mandou uma comissão fora do Brasil para examinar a vacina, exceto a Anvisa, que tem esse objetivo mesmo, mas mandou a Israel, uma comissão caríssima, para examinar um remédio que estava numa fase experimental. Para surpresa até de Israel, eles chegaram lá com essa comitiva enorme. É claro que é uma comitiva de quase tudo menos cientista, né? Mas ninguém entendia absolutamente nada do que estava vendo. E algo que podia ser divulgado, podia ser transmitido através da internet. Se os cientistas estivessem interessados em conhecer esse remédio, não precisavam ir a Israel. Quer dizer, eles gastaram uma fortuna com essa ideia, assim como se foi gasto uma fortuna com a cloroquina, não só importando da Índia, como fazendo com que o exército produzisse comprimidos de cloroquina em grande quantidade. E nós sabemos que a cloroquina no Brasil, ela basicamente é utilizada contra a malária. E nós não estamos numa crise de malária, né? Então, esses equívocos deles vão todos na direção de fortalecer a posição dele. Você vê, por exemplo, que vamos sair das mentiras principais. O leito principal das mentiras é de negar a importância da pandemia. Mas existe outro campo também que é muito importante, que é o campo de negar a importância ou a seriedade da votação eletrônica. Ele afirma, por exemplo, que ganhou no primeiro turno. E teria provas disso, provas que ele nunca apresentou. Mas nunca apresentou essas provas. Então, qual é a tática? Diz assim, olha, eu ganhei no primeiro turno, eu tenho provas, não apresento, quero que você não se convença disso através das minhas provas, mas que essa dúvida fique no ar. Tem uma grande discussão de como é que a imprensa deve se comportar em relação a esse festival de mentiras do Bolsonaro. Tem gente, por exemplo, que advoga que não se deve dar espaço, porque isso só ajuda o Bolsonaro a atingir o objetivo dele. Eu estou me lembrando também aqui, 3 emissoras de TV americanas em relação ao Trump. Na apuração, ele fez um discurso ali dizendo que estava sendo fraudado, os resultados estavam sendo momento fraudados. Importante. Elas cortaram o discurso dele ali, coisa que elas também nunca tinham feito antes em outras mentiras dele durante o mandato. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States. There are no illegal votes that we know of. There has been no Trump victory that we know of. Apesar de ser uma discussão bem complexa, não tem solução fácil, que cortar um discurso no meio não é o que eu faria, porque, para mim, você tratar o público como adulto é você desmentir em seguida as mentiras que foram ditas ali ou que estão sendo ditas. Logo depois de uma fala do Bolsonaro, a imprensa
desmentir de modo acachapante, com dados oficiais, as mentiras ditas e não cortar uma fala dele ao meio. Você hoje tem, por exemplo, as agências de checagem que cumprem um papel não é só necessário, eu diria obrigatório, para desmascarar essas mentiras. Me parece que elas não dão conta de tudo. Por todos os motivos que a gente sabe, o alcance delas todas é restrito. As agências de checagem, talvez nem a imprensa consiga atuar de igual para igual em relação às mentiras ditas pelo Bolsonaro. Enfim, tem aí também uma discussão como a imprensa deve agir nesses casos. Eu queria ouvir tua opinião disso. Eu já dei a minha aqui. Isso aí eu tenho recebido muitas cartas exatamente questionando isso. Porque você sabe, eu participei de algumas entrevistas, uma delas com Osmar Terra. Sim. Opa! Outras com Heisen, né, que também é outra barra, né, que ele é fixado naquela mulher que é pornostar, né, que ele acha que financia os estudos sobre cloroquina e tal. Bem, mas a verdade é a seguinte, eu acho que do ponto de vista da imprensa, existe entre nós essa disposição de sempre ouvir os dois lados. Mas eu acho que, em termos da pandemia, o negacionismo não é um lado válido. Eu concordo. Vamos julgar o negacionismo num caso extremo, não é? Que é o negacionismo que esse termo se tornou célebre, porque um grupo de intelectuais de extrema-direita negava a existência dos campos de concentração, dos sacrifícios dos judeus. Olha, mas eu não acho que seja razoável, diante de tantas evidências, né, que você coloque dois lados, um defendendo que houve campos de extermínio e o outro defendendo que não. Que eu acho um absurdo, não tem sentido. Da mesma maneira, eu acho que é muito parecido, embora eu não queira equivaler, né, as duas atitudes, são diferentes. Eu estou apenas dando um exemplo, não quero nivelar. Você dizer, uma pessoa que diz que é grave a situação da pandemia e o outro que diz, não, a pandemia é uma gripezinha. Um que diz é preciso usar máscara e o outro diz, não é preciso usar máscara. Quer dizer, não são dois lados. E cria para o jornalista que entrevista uma situação muito delicada. O Reis eu ainda conheço bem, eu ainda tentava interferir e dizer para ele, poxa, mas ele estava falando da cloroquina do Didier Raoult, que hoje já até tem uma visão diferente do que ele tinha. E ontem até a polícia Bateu lá. Bateu lá, entende? E eu dizendo, mas olha, isso aí já foi revisto. O Brasil e a cloroquina são vistos como uma piada. O primeiro-ministro da França fez uma piada no parlamento sobre o Brasil e a cloroquina. Vous avez écrit au président de la République en 2020 pour le conseiller de prescrire l'hydroxychloroquine. Et je vous signale que le Brésil est le pays qui l'a le plus prescrit. Monsieur le député, oui. Fica muito delicado para um jornalista você interromper a todo instante um entrevistado. Entende? Não, isso que você está dizendo não é verdade, ou será que é verdade? Ou é muito difícil, entende? Então, tudo que eles dizem vai no sentido de ou negar a existência da pandemia, ou divulgar a cloroquina, ou apresentar uma imunização por rebanho, uma possível imunização por rebanho, mas todos vão no sentido de dizer o seguinte, não importa se a gente fique doente, não importa se a gente morra, o importante é tocar a economia e levar a vida normalmente. O que nós temos? Nós temos um povo que observa as autoridades e que observa o que se diz e que não confia em todos, em muito tempo, né? Existem dúvidas. Quando você ouve o presidente da República ou uma pessoa séria na televisão dizendo, olha, não se preocupe que não vai haver nenhum problema, que apenas 800 pessoas vão ser contaminadas. Alguns estados, como o Rio Grande do Sul, estão aumentando um pouco por causa do frio, mas em 2, 3 semanas começa a baixar também. A epidemia está indo para o fim, né? Ou não se preocupe, porque já descobriram um remédio chamado cloroquina que pode solucionar o problema de uma hora para outra. A pessoa já tende a enfraquecer a defesa dela.
ela já não fica mais tão preocupada. A verdade é que existe uma tendência à indisciplina, né? A festas clandestinas, a não respeitar e tal. E essas entradas nos veículos de comunicação, seja do presidente da República, seja de entrevistados negacionistas, fortalecem a indisciplina em relação à Covid-19. Em outras palavras, fortalecem o aumento de contaminação e o aumento de mortes. Portanto, é um tema que deveria haver, acho eu, por parte da imprensa, uma discussão sobre a tática. Talvez você tenha razão, talvez não seja um pouco autoritário você interromper uma pessoa, né? Ou talvez seja supor que as pessoas não estão bem, não estejam bem preparadas para ouvir, ou seja um certo paternalismo. Exato, esse aqui é meu ponto um pouco. Mas de qualquer maneira, quando você tem a opção de pauta, de escolher 2 pessoas que vão falar sobre o assunto, eu acho que tem que retirar essa tendência dos 2 lados e considerar um lado válido o lado negacionista, para efeitos de entrevista e de debate. Já tivemos políticos e presidentes que falaram mentiras, mas com essa compulsão do Bolsonaro, ou usada como tática da forma que o Bolsonaro usa, nós nunca tivemos. E a imprensa, de fato, eu acho que demorou muito a tratar a coisa como ela é, ou seja, um presidente que mente. Então, recentemente, tanto jornais, sites e até televisão tem, depois de falas do Bolsonaro, pontuado aquilo como, olha, essa frase é mentira, ou o presidente mentiu, por isso, e aí você... Ou então falou sem ter provas, né? Ou falou sem ter provas, ou mentiu, ou falou sem comprovação. Você tem o outro lado também, que todas essas mentiras dele, de alguma maneira, ficaram impunes, né? E eu não sei exatamente qual é a solução para isso. O Bolsonaro, por exemplo, nesse momento ele está acuado pela CPI, tem alta do desemprego, e ele continua com essa capacidade única dele de mentir e seguir em frente. Tem muita gente que acredita nele, quer acreditar nele. Aí, por várias circunstâncias, outras que todo mundo sabe, as pessoas às vezes querem acreditar no fundo no que já acreditam, e aí já tem provas aí. As pessoas são suscetíveis a acreditar nas fake news de coisas que, no fundo, elas já acreditam, já gostariam de acreditar. Então, voltando a Bolsonaro e a imprensa, eu acho que a imprensa já acordou, sim. Eu acho que a imprensa acordou de uma forma mais ampla até, sabe? Esse mecanismo do chamado pós-verdade é um mecanismo que diz o seguinte: olha, não importa a evidência, o que importa é a minha versão. Portanto, mas é sempre um grande problema. Você vê que nós temos um processo no Supremo Tribunal Federal, que é o chamado processo das fake news. Considerando a existência de notícias fraudulentas, conhecidas como fake news, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, resolve, como resolvido já está, nos termos do artigo 43 e seguintes do Regimento Interno, instaurar inquérito criminal. Nós temos na Câmara dos Deputados uma CPI que é intitulada CPI das Fake News. E, no entanto, essa CPI das Fake News não andou. E o processo também não tem andado tanto. Agora, eu acho que houve também, para dizer a verdade, um avanço, ainda que pequeno, das grandes plataformas, que é onde a questão se coloca muito seriamente. Facebook, Twitter, Instagram, todos eles são responsáveis, de alguma maneira, por esse processo. Às vezes, as plataformas contribuíram com isso, né? Você vê, por exemplo, se você hoje decide que a Terra é plana e começa a fazer pesquisa sobre a Terra é plana, a própria internet vai te devolver uma série de informações novas sobre a ideia da Terra plana. Se o cara estivesse pesquisando uma barbaridade,
O que importava a ela era aumentar o conhecimento dele sobre a barbaridade, entende? Pô, eles começaram a ter uma certa reação a respeito disso. Você vê que o Google já lançou essa semana, e é um dado importante para a nossa conversa, né? É que ele retirou do ar inúmeras fake news, ou informações falsas sobre a pandemia. Às vezes, informações falsas lançadas por jornalistas conhecidos. E que, inclusive, o Google apresentou o conjunto de notícias que foram apresentadas de uma forma falsa e o que o Google pagou para que isso fosse divulgado. Então, mostra também, simultaneamente, nesse caso do Google, nessa informação para a CPI da pandemia, o quanto a notícia falsa também significa lucro, quanto ela aumenta o lucro de certos grupos ou de certas organizações. Portanto, eu acho que já está avançando um pouco, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, já tiraram o Trump de cena. E aqui no Brasil, o presidente tem transgredido constantemente. Muito possivelmente ele seria o próximo a sair desse caminho. Hoje, por exemplo, há uma informação que alguns eles estão se concentrando em certas ferramentas, como o Telegram, né? E estão bombardeando ali com as notícias que eles querem divulgar, entende? Isso é um objeto também de preocupação e demanda, em primeiro lugar, da política, uma certa especialização para tratar, da justiça também e da própria imprensa uma reflexão sobre isso. Entende? É que o Bolsonaro, quando ele fala algo sincero e parecendo verdadeiro para ele mesmo, é só quando ele elogia um torturador como o Coronel Brilhante Ustra e elogia a ditadura militar. Pela memória do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. E aí sim, ele sempre parece estar sendo sincero e ninguém vai duvidar da sinceridade dele, infelizmente. Exatamente, porque aí nesse caso ele não chega nem ele fala que é isso mesmo e não importa o que vão dizer, né? É a opinião dele e tal. Mas ele realmente tem essa tática e eu acho que é uma tática típica também de manipuladores na política, né? De supor que os seus seguidores, as pessoas que te acompanham aceitam tudo que você diz e acreditam em tudo que você diz. Hoje é uma informação interessante que ele já perdeu 10% do público dele de evangélicos, o que sinal também que as pessoas com o tempo vão amadurecendo e podem começar a recusar esse tipo de tática. Bom, tá terminando o Lauro Gabeira de hoje, a gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Também pode ser ouvido na rádio CBN às terças-feiras, 10h30 da noite. Esse episódio teve edição do Vitor Carvalho e da Fernanda Pontes. Na terça que vem a gente tá de volta. Tchau! Até lá!